Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. E hoje é um vídeo continuação do vídeo de pesquisa de matemática, certo? Aquele vídeo que eu falei um pouco sobre minhas primeiras perguntas em matemática. E antes eu queria falar um pouco sobre trollagem do YouTube, o YouTube me fez, certo? Na verdade, eu tenho um aplicativozinho que conta as visualizações em tempo real, certo? Então, em tempo real, as visualizações são bem maiores do que as que aparecem aqui. E esse primeiro vídeo, o vídeo de pesquisa em matemática, o vídeo anterior, ele no primeiro dia, certo? Nas primeiras 7, 8 horas, ele chegou a 800 visualizações. E eu falei que se chegasse a 1000, eu faria um novo vídeo, né? Só que por algum motivo, não sei o que aconteceu, é normal, acontece isso, às vezes está 800 no meu aplicativo e 400 no YouTube, mas por algum motivo ele diminuiu, certo? Então os 800 views diminuíram para 300 no meu aplicativo e no YouTube baixou para 100 e pouco, certo? Então quem acompanha, quem viu esse fenômeno aí, não sei o que aconteceu, certo? Se alguém tem uma explicação para isso, me diga. Mas, de certa forma, esse vídeo aqui devia estar agora com uns 1.500 views, certo? Se tivesse contado certinho. Então, em respeito a vocês, eu vou fazer esse vídeo de pesquisa 2, certo? E se esse vídeo chegar a 1000 visualizações também, pessoal, em uma semana, eu vou fazer a parte 3, certo? E quanto mais rápido chegar, eu faço o próximo vídeo, ok? Então, tá certo. Então, no vídeo passado, eu dei exemplo, certo? Eu dei exemplo de 3 números, alfa, beta e gama. Números transcendentes, quem não assistiu o vídeo dá uma olhadinha lá, tais que a soma e o produto eram algébricos, certo? E que isso me intrigava muito, certo? Eu achava isso muito intrigante, né? Eu lembro que eu conversava com o pessoal lá no Ceará, na UFC e com o meu orientador, e ele achava bem intrigante também isso acontecer. A gente imaginava que deveria um dos dois ser transcendente, pelo menos, certo? Mas, naquele exemplo que eu dei, pessoal, acontece uma coisa interessante. E acontece o seguinte, se eu pegar alfa vezes beta, mais alfa vezes gama, mais beta vezes gama, ou seja, faço o produto 2 a 2, depois somo esses produtos, naquele exemplo que eu dei, isso aqui era transcendente. Então, naquele exemplo que eu dei, que essa soma e esse produto eram algébricos, essa combinação era transcendente. E eu não conseguia combinações desse tipo, que esses três fossem algébricos ao mesmo tempo, certo? Então, isso vai trazer para a gente uma definição do que é um conjunto, na verdade a gente chama de corpo, o que é um corpo algebricamente, vou escrever aqui, algebricamente fechado, certo? Que eu vou chamar só de AF. Então, o corpo algebricamente fechado, se para todo polinômio com coeficientes nesse corpo, nesse conjunto, qualquer polinômio, então o conjunto das raízes desse polinômio, todas as raízes estão contidas no conjunto. Então é um conjunto que contém todas as raízes dos polinômios com coeficientes nesse conjunto. Por exemplo, se você pega K como conjunto dos números reais, ele não é algebricamente fechado. Por quê? Porque se você pega o polinômio x2 mais 1, é um polinômio que tem coeficientes reais, mas as raízes dele não são reais. Certo? Exemplo de um conjunto que é algebricamente fechado, o conjunto dos complexos. Né? Ele já foi definido dessa forma, a gente colocou a unidade imaginária, de tal forma que, se eu colocar qualquer polinômio com coeficientes complexos, as raízes também são números complexos. Os complexos são o conjunto maior aí. Mas qual é o conjunto menor que é algebricamente menor em relação à inclusão, que é algebricamente fechado? É exatamente o conjunto dos números algébricos. Então, o conjunto dos complexos é algebricamente fechado e o conjunto dos algébricos também é algebricamente fechado. Então, se eu pego um polinômio com coeficientes algébricos, todas as raízes desse polinômio são algébricos. Certo, pessoal? Então, dito isso, eu quero falar no seguinte. Eu vou pegar aqui, vou dar um exemplo de 3 números transcendentes cuja soma e produto são algébricos de uma forma mais simples. Vou pegar esse polinômio aqui, ó. P de x igual a x ao cubo, mais x2 mais x mais 1. Esse é um polinômio que não tem coeficientes algébricos, mas eu consigo fatorar ele, né,
Ele tem 3 raízes, pelo teorema fundamental da álgebra, e eu posso escrever como x menos alfa, x menos beta e x menos gama. Ele é mônico, né? Então eu posso escrever dessa forma, onde alfa, beta e gama são raízes. Ok? Observa que alfa, beta e gama são transcendentes. Por quê? Vou botar aqui, ó, fato. Alfa, beta e gama são transcendentes. Porque se um deles fosse algébrico, então o P de alfa é 0. Suponha que o alfa é algébrico. Certo? Então, o 0 é P de alfa, e por outro lado, isso aqui é alfa ao cubo, mais alfa ao quadrado, mais E alfa mais 1. Ou seja, o E seria a raiz de um polinômio, né? Isso aqui implicaria que o E é raiz do seguinte polinômio, Q de x, que é igual a alfa ao cubo mais alfa ao quadrado, mais x alfa mais 1. Concorda? Alfa ao cubo mais alfa 2 mais E alfa mais 1 é 0, então é a raiz de alfa ao cubo mais alfa 2 mais x alfa mais 1. Se eu trocar o x por E, isso aqui dá 0. Só que esse polinômio tem coeficientes algébricos, né? Por quê? Porque eu estou supondo que o alfa é algébrico. Então, como os algébricos é um conjunto algébrico fechado, então ele contém todas as raízes dos seus polinômios. Então ele conteria o E. Então E seria algébrico, o que é absurdo. Isso aqui implicaria que o E é algébrico. O que é um absurdo. Absurdo em quê? Em supor que o alfa é algébrico. Logo, o alfa, o beta e o gama, de forma análoga, são números transcendentes. E por aquelas relações de Girard, pessoal, lembra as relações de Girard? As relações de Girard. Não é Girard não, pessoal, é Girard. Então, as relações de Girard, você tem que a soma das raízes é o menos o coeficientezinho aqui sobre o coeficiente líder, então é menos 1. E o produto das raízes é menos o termo independente sobre 1, sobre o termo líder. Então, isso aqui, né, as raízes desse polinômio, x3 mais x2 mais x mais 1, são 3 números transcendentes que têm essa propriedade. A soma é menos 1 e o produto é menos 1. Olha que bacana. Certo? Então esse é um dos exemplos aqui. Mas, né, se você usar as mesmas relações, se você olhar para alfa beta mais alfa gama mais beta gama, isso aqui é igual a E. Pelas mesmas relações, ó. Certo? E isso tem a ver com o que a gente chama de funções simétricas, pessoal. Então, vamos falar nisso agora. Ok? Então, funções simétricas. Eu vou falar, na verdade, de funções simétricas elementares. São as seguintes funções, pessoal. Pega um conjunto, pega uma ênupla de números complexos, certo? Alfa 1, alfa n, números complexos. Então, sigma 1 de alfa 1, alfa n, a primeira função simétrica elementar, nada mais é do que você somar esses caras. A segunda função simétrica elementar, em sigma 1, sigma n, é você pegar todos os produtos 2 a 2 e depois somar. Ou seja, sigma 1 vezes sigma 2, mais sigma 1 vezes sigma 3, mais até todas as combinações possíveis, até sigma n menos 1 vezes sigma n, e depois soma tudo. E você vai fazendo isso, e quem é a késima função simétrica elementar? Ela é o somatório de alfa e 1, alfa e k, com i1 menor que ik, que é maior ou igual que 1 e menor ou igual que n. Ou seja, você faz todos os produtos de k elementos com os elementos variando no conjunto de 1 até n. Todos os elementos e depois soma tudo. E a nésima função simétrica elementar, sigma 1, sigma n, é o produto. Alfa 1 até alfa n. E um resultado bem interessante, que é o coração das relações de Girard, um resultado bem interessante, é um fato que diz o seguinte: x menos alfa 1 vezes x menos alfa n, se eu pego esse produto aqui, isso aqui nada mais é do que xn menos... Eu vou chamar isso aqui, pessoal, olha só. Eu vou chamar isso aqui só de sigma 1, isso aqui só de sigma 2, isso aqui só de sigma k, isso aqui só de sigma n, certo? Só para evitar esse alfa 1, alfa n aqui. Mas o fato é, x menos alfa 1 até x menos alfa n, isso aqui é xn, menos sigma 1, xn menos 1, mais sigma 2, xn menos 2, mais, vai trocando de sinal, até o último cara, que é mais menos 1 elevado a n, sigma n. Certo?
Então, se a gente usar essa identidade e usar o mesmo princípio do resultado anterior, olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Desse mesmo princípio, olha só. Se um dos coeficientes é transcendente, né? Se a gente tem um coeficiente transcendente aqui, então a gente usou esse princípio aqui, né? Um deles só transcendente. Então, observa. Se, então vamos lá, então proposição. Se α1, αn são números transcendentes, então, se eles são transcendentes, então pelo menos um dos σ1 de α1, αn até σn de α1, αn também é transcendente. Certo? Então, esse é o resultado que eu esperava, né? E é o resultado que usa essa, né? A gente está vendo aqui coisas que a gente vê em cursos de teoria dos corpos, cursos de álgebra abstrata, certo? Então, nesse momento eu não tinha muito conhecimento disso, né? Então, fui aprendendo isso mesmo na marra, assim. E é claro que isso aqui não é um resultado de pesquisa, que é um fato que é um exercício do meu livro, certo? Então, tá até aqui o meu livro, certo, pessoal? Fazer um merchan dele aqui. Então, no meu livro eu falo sobre esses problemas também, ok? Então, quem quiser adquirir esse livro, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Pode pedir lá no site da SBM, certo? Tem uns descontos, etc. Então, tem muita coisa bacana nesse livro. Ok, continuando aqui, como é que a gente prova esse fato? A prova é do mesmo jeito que a gente provou aquele resultado anterior, certo? Se todos eles fossem algébricos, qual é o contrário de dizer que pelo menos um deles é transcendente? É dizer que todos são algébricos. Então, se todos eles são algébricos, esse polinômio tem coeficientes algébricos. Só que se esse polinômio tem coeficientes algébricos, e os algébricos formam um conjunto algebricamente fechado, então todas as raízes desse polinômio têm que ser algébricos. Só que quem são as raízes desse polinômio? α1 até αn, que por hipótese são números transcendentes. Então esse é um absurdo. Na verdade, você pode observar uma coisa a mais. Você pode observar que não precisa que todos sejam transcendentes. Basta que pelo menos um seja transcendente. Então, se pelo menos um entre α1 e αn é transcendente, então pelo menos um dessas funções simétricas elementares aplicadas nessa ênupla também é transcendente. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais, pessoal, certo? Ajuda a ter visualizações, ajuda a fazer um vídeo mais rápido. E no próximo vídeo eu vou fazer, né, potenciação de transcendentes. O que acontece quando eu pego um transcendente e elevo a outro transcendente. Certo? Então esse tipo de probleminha aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!